Olá a todos. Vocês estão me escutando? Quero só saber se está chegando direitinho o som. Vou esperar mais uns minutinhos. Espero que vocês estejam todos bem. Boa tarde. Está muito baixinho? Vê se melhorou, Rodrigo. Ok. Obrigada, gente, pelo feedback. Ok. Deixa eu desconectar aqui e ver se melhora. Ok, mas eu tirei o fone e vamos ver como é que fica, né? Ok, gente. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Ellen e eu sou voluntária aqui da casa, por Steven, e eu que vou estar facilitando esse nosso estudo de hoje. E só um minutinho, só um minutinho. Desculpa. Que eu estou coordenando as telas aqui. Então, já são 5h15, então nós vamos começar como a gente sempre começa. Seja todo mundo muito bem-vindo. E a gente vai começar nos concentrando, nos relaxando nas nossas cadeiras. E nós vamos fazer a nossa prece. Então, nos conectando inicialmente com os nossos mentores espirituais, com os mentores da Casa Paul Steven, que estão aqui e nos acompanhando em cada um dos nossos lares, elevando os nossos pensamentos ainda mais até os mentores que trabalham pelo bem do nosso querido planeta Terra, elevando os nossos pensamentos até Jesus e até Deus, nosso Pai, pedindo a Deus que nos abençoe o esforço nesse nosso trabalho de progresso e de busca pelo entendimento, que Ele possa nos ajudar a receber esse assunto que nós vamos discutir hoje, não só com nossa mente, mas também com o nosso coração, para a gente poder pôr em prática no nosso dia a dia aquilo que nós formos discutir aqui hoje, e que isso possa ser uma alavanca para a nossa transformação moral. Fique conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Então, boa tarde a todos. Hoje nós vamos estar falando sobre um assunto muito importante. E nós vamos, por que é importante? Nós vamos falar sobre orgulho e sobre a humildade. Esse tema, cada um, orgulho e humildade, daria meia hora de preleção. Então, nós vamos tentar colocar o mais sucinto possível. E o que eu pensei é da gente, de repente, de eu trazer bastante bibliografia, referências bibliográficas, que a gente pode expandir depois em casa, se você achar que realmente é importante isso, de estudar isso com mais profundidade, né? Esse tema, você pode encontrar ele no Evangelho segundo o Espiritismo, e ele está no capítulo 7 e nos itens 11 e 12. E eu queria começar só fazendo um comentário, que a gente tem tanta informação. Hoje em dia é muito fácil a gente ter acesso à informação, a gente tem diferentes meios, às vezes informações contraditórias. Mesmo dentro da doutrina que a gente estuda, a gente tem tanta informação, às vezes eu fico lendo, olhando as minhas filas de livros para poder ler, e às vezes a gente fica pensando, onde será, né? Onde será que a gente deve focar nossa atenção? E a gente vai ver que tanto Jesus quanto os espíritos de luz que trabalharam com Kardec, eles deram algumas dicas de alguns assuntos
que seriam importantes para a gente no nosso aspecto moral. Porque a doutrina espírita, ela é maravilhosa porque ela nos dá um entendimento do que é, o que a gente está fazendo aqui, de onde que a gente veio, como que é a nossa relação com o mundo dos espíritos, né? O que esperar quando a gente chegar do outro lado, dependendo de como a gente vive, né? A gente tem mais ou menos uma noção. E se a gente for estudar os 5 livros da doutrina, a gente vai ver que é muito, muito abrangente. E aí eu peguei alguns tópicozinhos e a gente vai ver por que, que o orgulho, entender sobre o orgulho e a humildade é tão importante para nós. E a gente começa com Jesus, não é verdade? Jesus foi o espírito maior, que é o governador espiritual do nosso planeta, e com muito amor e carinho ele veio nos trazer a ideia de amor e de como a gente viver para a gente ser feliz. Então, se a gente for ver em Jesus, a gente vai ver que os fariseus, eles perguntaram para Jesus qual que era o maior mandamento da lei, né? E Jesus fala aquela famosa e bem conhecida frase que o maior mandamento de todos é amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração. E que tinha uma segunda parte que era semelhante a essa, que é amar ao próximo como a si mesmo. E aí ele termina falando isso, e eu vou ler palavra por palavra, porque aí está a dica, uma das dicas. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. Então, olha só, luzinha aí, ó, acendendo luzinha verde. Essa era uma das coisas. E a gente vai ver no Evangelho segundo o Espiritismo que tem 2 partes, e eu nunca tinha reparado nisso, gente. Tem 2 partes que uma no capítulo 11, que é o amor ao próximo, outra no capítulo 15, que é fora da caridade que não há salvação, que eles têm esse item, o mandamento maior, nas 2. Daí dá para ver a importância. Então a gente sabe que a lei do amor, e a gente já sabia disso, é extremamente importante para o nosso entendimento, não é verdade? E aí a gente continua no Livro dos Espíritos para ver o que os espíritos superiores trouxeram para Kardec. Então a gente já sabe que estudar a lei do amor é importante, porque Jesus falou que o maior mandamento é o mandamento do amor. Os espíritos superiores, eles responderam ao Kardec, e isso está no Livro dos Espíritos, na questão 648, onde Kardec pergunta para os espíritos sobre as leis naturais e da divisão das leis naturais. E as leis naturais, elas estão no livro 3 do Livro dos Espíritos, se vocês quiserem estudar. E eles perguntam como que foi feita essa divisão, mas o que me chama a atenção é que no finalzinho, caso vocês não lembrem, é aquele que fala da lei da adoração, do progresso, etc, etc. E a última lei que ele fala é a lei da justiça, do amor e da caridade. E os espíritos responderam, eles falaram o seguinte: a lei, né, da justiça, do amor e da caridade é a mais importante, por ser a que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Então, apesar de eu adoro a lei do progresso, eu acho maravilhosa, várias outras leis, né, a lei de sociedade, como a gente deve viver de sociedade, mas olha, os espíritos deram uma dica. Se a gente tiver que escolher entre todas as leis para estudar, talvez seja interessante a gente estudar a lei de amor, né, de justiça, amor e caridade, que está alinhado com o que Jesus falou sobre o maior mandamento, não é verdade? E aí vamos continuar, porque a gente vai chegar no porquê que a gente precisa de olhar o orgulho, se essa lei de justiça, de amor e de caridade, ele fala que engloba todas as outras leis naturais. Porque se a gente tiver um entendimento daquilo que Deus quis para nós em termos de justiça e que Jesus trouxe tão sabiamente, não só trazendo, mas exemplificando, a lei de amor, que foi o que Jesus impersonou, não sei se existe essa palavra, mas assim, ele foi a vivência de todos os ensinamentos que ele trouxe, né? E a caridade, qual que é o papel do orgulho nisso daí? O que é que o orgulho faz ou atrapalha com relação a isso?
E continuando no Livro dos Espíritos, na questão 785, Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: qual o maior obstáculo para o progresso? E os espíritos respondem categoricamente: o orgulho e o egoísmo. E se a gente olhar no Livro dos Espíritos e no Evangelho, a gente vai ver que o orgulho e o egoísmo, eles andam ali, ó, lado a lado, e eles são vistos como aquilo que a gente deve trabalhar ao máximo. Então aí entra o orgulho. E por que esse tema é tão importante e que às vezes em meia hora não vai dar para cobrir tudo, mas eu trouxe bastante nomes de livros aqui para quem quiser estudar depois, porque se é o maior obstáculo para o nosso progresso. E eu tenho certeza que todo mundo que está aqui está interessado em se melhorar, em progredir. Será que não é esse o foco que a gente tem que ter, na verdade? No quesito transformação, que a gente pode continuar aprendendo sobre todas as coisas maravilhosas que os espíritos nos trouxeram, mas quando a gente vai olhar a parte da nossa transformação moral, a gente sabe que na raiz, e isso encontra também no Livro dos Espíritos e no Evangelho, está o orgulho e o egoísmo atrapalhando o nosso progresso. Então, o que a gente vai tentar fazer agora nesses minutos que estamos aqui juntos, é entender de onde que vem o orgulho, por que isso existe dentro de nós. O que é exatamente o orgulho? Existe alguma faceta do orgulho que traz algum tipo de benefício para a gente? Né? E quais são as formas que o orgulho se mascara e que às vezes a gente nem sabe que aquilo é parte do orgulho. A gente vai ver o que é humildade, né? E a gente vai olhar bastante a Joana de Ângeles, porque ela fala muito, e o Hamed também, além do Livro dos Espíritos, o Evangelho. E depois, o que a gente pode fazer para mudar do orgulho para a humildade? Porque no Livro dos Espíritos, nesse capítulo, no item 11, ele fala que o orgulho é o inimigo da humildade. E a gente vai ver que todos os benfeitores, eles falam muito da importância da humildade para nossa felicidade e para nossa evolução espiritual, tá? Eu estou com algumas coisas escritas aqui, por isso de vez em quando eu tenho que dar uma mexidinha aqui. Então, se a gente olhar na Gênese, e isso está no capítulo 3, que fala sobre o bem e o mal, ele vai estar examinando de onde que vem o orgulho. Isso está no livro Obras Póstumas também, e Obras Póstumas no capítulo 1, na parte 1, desculpa, parte 1, e é no capítulo que fala sobre o egoísmo e orgulho. Obras Póstumas, só lembrando que ele não faz parte dos 5 livros básicos, ele foi compilado depois que o Kardec desencarnou, com várias observações e notas que o Kardec tomou, e eles colocaram isso na forma de um livro que chama Obras Póstumas. Mas então encontra muito semelhante em Obras Póstumas e na Gênese, que é no capítulo 3, igual eu falei, falando do bem e o mal, onde que eles falam que nada que Deus criou, ele criou de inútil. Então, os vícios, ou as paixões, ou o orgulho, o egoísmo, eles têm uma finalidade, se a gente olhar quando a gente está mais para o lado dos nossos instintos animais. É uma parte da sobrevivência. Então ele fala o seguinte: todos os instintos têm sua razão de ser e sua utilidade, porque Deus nada teria feito que fosse inútil. Isso não tem cabimento, que Deus fosse fazer uma coisa que não servisse para nada, né? O egoísmo e o orgulho têm sua origem em um sentimento natural, que é o instinto de conservação. Mas ele continua falando o seguinte: o exagero é o que torna esses dois perniciosos. Então, é o exagero. A mesma coisa acontece, ele continua, com todas as paixões, quando o homem, muitas vezes, ultrapassa seus limites providenciais. Eu achei bem interessante essa última parte, ultrapassa seus limites providenciais. Quer dizer que o orgulho, o egoísmo, ele tem uma função de conservação
quando você está mais ligado aos instintos. Mas à medida que a gente vai progredindo, e isso a gente vai ver na Joana também, de Ângeles, ela falando, a gente vai saindo dessa parte instintiva e a gente vai aprendendo a entender o egoísmo e orgulho e largar o egoísmo e orgulho, porque eles já não nos auxiliam mais. Eu gosto de fazer uma comparação que é igual a culpa ou o medo, que são sentimentos que a gente consegue ver com muita clareza, né? Porque às vezes o egoísmo e o orgulho, ele vem disfarçado e a gente vai ver aqui, e às vezes a gente não consegue perceber. Apesar de que algumas vezes a gente percebe completamente, né? Mas o medo, por exemplo, ele tem a função de defesa, de preservação da vida. Então, é muito importante a gente, na hora que a gente fica com medo, e às vezes vem uma coisa instintiva, assim, que nem está acontecendo nada, dá aquela sensação de medo, é importante você prestar atenção. Mas se você segura nesse medo e deixa de viver, ele já fica pernicioso, ele já começa a atrapalhar a gente. A mesma coisa a culpa. A culpa, ela serve para dar um alerta. Poxa, Ellen, você fez alguma coisa que não está de acordo com os seus valores eternos. Alguma coisa você fez aqui, ó, que não está certo. E você tem que olhar, você pode sentir mal, você pode ficar triste, pode chorar porque você errou, mas você pega aquilo para impulsionar você para a mudança. E é aí que as pessoas às vezes ficam segurando na culpa e aí ela começa a ser prejudicial à pessoa. A mesma coisa o orgulho e o egoísmo. A gente já está numa fase que a gente tem que realmente observar onde na gente que está esse orgulho e onde em mim que eu tenho que achar e buscar a transformação. Então, o orgulho nós vamos separar em duas coisas distintas, porque no português, orgulho pode significar uma certa forma de satisfação, por exemplo, que não tem nada a ver com comparação com você com outra pessoa. Então, você realizou um trabalho e aquilo te deu uma satisfação, você sente orgulho, poxa, eu consegui, eu batalhei, consegui. Você não está se comparando com ninguém, você não está achando que você é melhor que ninguém, mas você tem aquela sensação boa de satisfação pessoal, de conquista. A mesma coisa quando você observa um trabalho em grupo, um filho, alguém que você ama e que você fala assim, poxa, que legal. Fiquei muito satisfeito com o que aconteceu com meu filho, mas não existe uma comparação. Você não está competindo a ideia dessa pessoa ter sucesso com outra. Então, esse tipo de orgulho não é o que a gente está falando aqui. O que a gente está falando aqui é esse senso de superioridade e a supervalorização de si mesmo em detrimento das pessoas, mesmo que isso seja só a nível mental. Então, às vezes, a gente não fala nada, mas dentro da nossa cabeça é isso que a gente está pensando. A gente está se comparando e a gente vai ver que existem formas sutis que o orgulho aparece. Tem umas que é muito visível, a gente já sabe que de vez em quando a gente acha que é melhor que os outros, ou então a gente é mais importante que os outros. Muito ligada àquela parábola, né, da festa e que os convidados chegaram e foram sentando à mesa, na verdade, e que depois Jesus fala assim, senta num lugar onde que não vai chegar um convidado mais importante e você vai ser chamado a retirar. Isso está no Evangelho, né? Então, olha só o que a Joana de Ângeles fala. E eu vou sugerir, no livro Dias Gloriosos, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Para quem não conhece, esse aqui, eu acho que muitos deles têm em PDF, tá? E no capítulo que ela fala sobre um breve ensaio sobre o mal. Gente, fantástico esse capítulo. Lê. Ela começa a falar sobre o mal, para a gente entender o que realmente é isso e o que não é o mal, entendeu? E ela fala aquilo que estava falando na Gênesis com outras palavras. Ela fala o seguinte: eu vou ler porque eu não vou conseguir expressar da forma que ela se expressa, né? Persiste no espírito humano a tendência para o mal, como ressonância do primarismo ancestral das experiências transatas da evolução. Agora, traduzindo em palavras mais simples que a gente usaria, né, mais no dia a dia, que persiste na gente uma tendência para o mal que vem desses milênios nossos como evoluindo e ainda muito mais perto da animalidade
do que da angelitude a gente está, né? A gente está nesse espectro daqui. Então, como a gente está ainda saindo da animalidade, a gente traz essa persistência desses hábitos que agora já começam realmente, não tem nada mais a ver com nossa defesa, mas tem a ver com o nosso. Começa a nos atrapalhar, não é verdade? E ela fala isso aqui que eu achei fantástico nesse mesmo, continuando. Ela fala assim: a personalidade é um abismo ainda desconhecido, com misteriosos complexos para serem desvendados. Então, às vezes, a gente esquece que existem o que nos leva a agir de uma determinada forma ou outra, às vezes vem de complexos que a gente vem carregando por muitos milênios, às vezes até mesmo nessa vida, né, na nossa infância. E se a gente não buscar entender, às vezes a gente fica se flagelando mentalmente e não faz uma reforma íntima, como diz a irmã Stupor, com, sem, sem muita tortura, né? Faz uma reforma íntima, mas sabendo que isso faz parte da nossa evolução. Que por isso que a gente está nessa condição que a gente está, não é verdade? Se vocês continuarem, a Joana de Anjos vai falar isso, né? Mas eu não vou, porque a gente está com. Nosso tempo é curto, eu não vou ler tudo, mas é lindo. Então, Dias Gloriosos, um breve ensaio sobre o mal. E no capítulo, igual eu falei, no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos falam que o orgulho é o terrível adversário da humildade. E sem a humildade, a gente não consegue ser caridoso. E como a lei de justiça, amor e caridade, os espíritos falaram que ela engloba tudo e que a gente devia aprender ela, né? Porque ela que vai ajudar a nossa evolução. A gente consegue entender que o orgulho é o que a gente tem que trabalhar para eliminar e a gente fortalecer a nossa humildade. E a gente vai ver algumas coisas, algumas definições, deixa eu mudar aqui, algumas definições sobre a humildade que, que nós vamos ver que é realmente muito interessante o que os Espíritos falam para a gente sobre a humildade. Mas quais são as formas disfarçadas do orgulho? Vamos ver se a gente já sabia ou não. Algumas a gente meio que intuitivamente, mas tem umas que a gente fala assim, jura isso? E isso, gente, isso tá no livro O Ser Consciente. Espera que eu vou pegar. Esse daqui, que também é da Joana de Anjos, através do Divaldo Pereira Franco, e no capítulo 3, que fala sobre as dificuldades do ego. E ele fala que a personalidade humana, quando se sente inferiorizado e ainda está num grau de evolução muito, ainda aprendendo, né, não está desenvolvido e maduro como ser humano, o que acontece? Ele, quando se sente inferiorizado, ele oculta aquilo, porque ele ainda não consegue se aceitar com todos os defeitos, né? Porque o orgulho, o egoísmo está ali trabalhando, e ainda não aprendeu a se amar. Então, a autoaceitação e auto-amor ainda estão em desenvolvimento. Então, o que ele faz? Ele oculta aquilo e disfarça e usa a máscara do exibicionismo, que é uma forma de fuga da insegurança de si mesmo. Então, uma das formas é o exibicionismo, mas a gente já meio que conhecia essa, mas às vezes a gente não conhece o porquê. A pessoa tem um complexo de ser inferior, de não se aceitar, e ela, numa forma de se proteger inconsciente, isso não é feito conscientemente, como um mecanismo de defesa do ego, ela cria essa personalidade, essa de exibir, porque é uma forma de compensar isso dentro dela. A outra coisa que a Joana de Ângeles fala também nesse capítulo 3 sobre as dificuldades do ego é que para chamar atenção para si, a pessoa que usa da maledicência para falar para os outros é uma forma de compensar também. E é uma forma que o orgulho aparece disfarçado. Porque na hora que eu falo mal de uma outra criatura, aquilo me põe numa situação temporária e ilusória, porque não é verdade, acima daquele outro ser humano. Então, ela fala fofoca, intriga. Quando a gente faz intriga, é uma forma disfarçada do orgulho.
esse daqui me pegou, quando ela fala que quando a gente se faz de vítima, a pessoa se fazer de vítima é uma forma disfarçada do orgulho, porque a pessoa, quando é vítima, tem toda a atenção. E aquilo é um mecanismo de fuga, porque às vezes ela já entende que ela não pode ser exibida ou qualquer coisa, mas ela usa a forma de vítima como uma forma. Gente, nada disso é consciente, a gente não faz isso de caso pensado, como dizem em Minas, né? É, porque a pessoa não aprendeu ainda a se aceitar e a se amar e a entender que, como filho de Deus, todo mundo tem essa centelha divina dentro dela. Jesus mesmo falava, vós sois deuses. Então a gente ainda não reconhece, pelo menos a maior parte, eu estou falando por mim, essa paternidade divina realmente assim nas entranhas do nosso ser. Outra coisa que é interessante, excesso de timidez. O excesso de timidez é uma forma mascarada de orgulho, tem pinceladas de orgulho. O perfeccionismo, o preconceito, que é fácil de ver. Sempre que tem uma situação assim, nós e eles, é uma forma de orgulho se manifestando ali. A teimosia, eu achei assim interessante. A culpa exagerada, porque você não consegue admitir que você erra, entende? E que como as outras pessoas você também erra. Então vamos continuar por causa do tempo que tá. Meia hora realmente é muito rápido, né? E agora nós vamos olhar um pouquinho a humildade. A gente já viu o orgulho, já viu as facetas secretas do orgulho. Vamos dar uma olhada na humildade. E a Joana de Ângeles, no livro Autodescoberta, uma busca interior, ela fala que a humildade, gente, é ativa. Todas as virtudes são ativas. O que significa isso? Aí ela vai continuar, tá? Ela fala assim, ela é combatente, a humildade, ela é decidida, ela é mais um estado interior do que uma apresentação exterior. A humildade não tem nada a ver com aquele negócio de você abrir mão das coisas. Tem a ver com uma decisão e um entendimento interno. É uma questão de mentalidade, é uma forma de viver. Aí ela continua falando que a pessoa que tem humildade, ela percebe a pequenez diante da grandeza universal. Mas é destituído de conflito. Então, não é aquela pessoa que fala assim, ah, é porque eu não presto, não é essa, isso. Ela fala assim, ela percebe a grandeza universal e a sua pequenez, mas ela não tem um conflito com isso. Não tem nada na consciência de culpa dela e nada de fuga do ego. Ela tem só esse entendimento de que ela ainda é pequena frente à grandeza universal, mas aquilo não causa um conflito interno. Então a gente ainda tem bastante, né? Bem, eu tenho bastante que aprender. E o Remédio no Renovando Atitudes tem um capítulo que chama O Teu Lugar na Vida. Vale a pena ler também. E ele fala que ser humilde, eu acho essa definição muito bonita, é buscar a origem real das coisas, mas sem os olhos da ilusão, vendo as coisas como elas realmente são. E isso leva muito ao auto-amor e à autoaceitação, né? Autoaceitação, consequentemente, auto-amor. É você entender as coisas como elas realmente são e não com todos aqueles complexos de culpa que a gente vem carregando por tanto tempo, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 7, no item 11, ele fala que o sentimento de humildade, ele nivela os homens, significando o quê? Dizendo que todos são irmãos e que se devem auxiliar mutuamente e, consequentemente, isso nos induz ao bem. Então, nesses últimos minutinhos que nos restam, a pergunta fica, ok, como que eu faço para me melhorar? E no Livro dos Espíritos, na questão 919, eu vou ler a questão, é aquela questão que todo mundo conhece, mas eu vou ler. Qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e a resistir à atração do mal? E os Espíritos respondem, um sábio da antiguidade vulo disse, conhece-te a ti mesmo. Quem está respondendo foi Agostinho, Santo Agostinho. E Kardec insistiu, porque ele era, né?
Ele queria saber as coisas verdadeiramente. Ele falou assim: nós conhecemos toda a sabedoria dessa máxima. A gente conseguiu entender que a gente tem que se conhecer. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual é o meio de consegui-lo? E aí, o Santo Agostinho, ele vai falar, e só aquilo que ele responde realmente dá um workshop, porque ele fala várias coisas. Mas eu como a gente está só com apenas alguns minutinhos, 2 minutinhos, eu vou falar de uma experiência e vocês leem, porque Santo Agostinho dá o passo a passo, mas eu vou falar de uma experiência, de uma coisa que me ajudou muito a conectar com uma sensação mais de humildade do que de orgulho. Eu fiz um programa de 28 dias de gratidão e o conteúdo, assim, não era espírita, era meio espiritualista, me atraiu tanto, mas a atividade, que era todos os dias você sentar e escrever 10 coisas que você era grato. E não podia repetir. Não precisava ser daquele dia, não, mas você tinha que escrever 10 coisas que você era grato e você não podia repetir por cada dia. E você tinha que, para cada coisa que você escrevia, pensar por quê. Por que que eu sou grato por isso daqui? Gente, eu vou compartilhar isso e aí vocês fazem e às vezes vai funcionar para vocês. Mas leiam o Santo Agostinho porque ele dá todas as dicas ali. Quando foi chegando lá no terceiro dia, já tinha 30 coisas que eu era grata e eu tinha parado para pensar. E você, assim, pensar. E você começa a sentir aquilo que você sentiu, aquela gratidão. Você começa a ver, gente, a gente é muito, muito abençoado. A gente é abençoado e cuidado pela espiritualidade maior e por Deus o tempo inteiro. E aquilo dá uma sensação de, de humildade que eu imagino, porque eu ainda estou aprendendo o que, que é isso, de você falar assim, nossa, é muita grandeza, eu ainda sou muito pequena, mas você não se sente, não é uma coisa assim de complexo de culpa, de você se culpar, de você se sentir mal, você só sente assim um agradecimento imenso e você nota a grandiosidade da nossa oportunidade aqui nessa vida. Então, eu vou encerrar sugerindo que vocês leiam no livro Boa Nova, porque já está na hora, eu não estou com Boa Nova aqui, é um dos meus livros favoritos, estou sim, desculpa, essa daqui é um dos meus livros favoritos. A parte onde Jesus dá um exemplo de humildade para os discípulos que estavam brigando para saber quem é que ia fazer o quê quando chegasse a vez da conquista do reino de Deus na terra. Que ele se despe, tira a capa dele, ele pega uma toalha e ele começa a lavar o pé dos discípulos. E todo mundo começa a se conscientizar que o maior espírito que eles já conheciam, o mestre dos mestres, estava mostrando, através do exemplo, o que era importante quando se tratava do reino de Deus. Leia, gente, porque é maravilhoso, tá bom? Então, agradeço a presença de todos. Eu espero que tenha trazido pelo menos uma pequena contribuição nesse assunto, que é tão vasto e que a gente ainda está aprendendo, né? Não sei nem se tem a, né, a capacidade de estar falando assim, mas que a gente está aprendendo e aquilo que a gente notou, a gente trouxe aqui para vocês hoje. Então, vamos aproveitar esse último minuto só para elevar os nossos pensamentos até os mentores desse trabalho, agradecendo a oportunidade da gente estar aqui, reunidos em coração, apesar da nossa distância física, e contando com a proteção de todos eles, que com certeza nos visitam nos nossos lares, onde quer que nós estejamos nesse momento, abençoando não só a nós, mas o nosso ambiente espiritual da nossa casa. Nós pedimos a Ele que nos abençoe a nossa caminhada e essa semana que está por vir, e que a gente possa realmente nos aplicar no nosso crescimento, porque isso vai ajudar não só a nós mesmos, mas também a obra de Deus aqui na Terra, mesmo que seja uma pequena gota. Muito obrigada, Jesus, muito obrigada, Deus. Fique sempre conosco, que assim seja.
E eu vou terminando só falando que daqui a alguns minutos, né, vai ter a palestra em inglês, então quem quiser assistir vai ser muito bem-vindo. Muito obrigada e fiquem com Deus.